ideia surge precisamente da culminância dos nossos trabalhos. Eu trabalho a questão do patrimônio, memória, identidade, e a Márcia trabalha questão de gênero e migração da mulher brasileira para Portugal e para a Guiana Francesa, porque é uma região de fronteira onde nós estamos vivendo, e Portugal por nossa ligação, enfim, desde nossos primórdios, né? Vai. E aí, então, começando pela questão do tema. Então, o convite surge precisamente nessa condição de vincular ambos os temas, né? Como unir, como vincular o patrimônio, gênero, memória, identidade de uma região pouco conhecida aqui em Portugal. Então, por que não vincular, por que não fundir esses dois momentos? Em primeiro lugar, pela ressignificação do papel da mulher nesse processo de produção do alimento. Historicamente, numa organização familiar, o papel da mulher sempre foi destinado, entre vários, à cozinha, à preparação do alimento. Só que o peso da preparação desse alimento é um procedimento angustiante, na medida em que é uma obrigação que cansa, que desgasta e que parece que não termina nunca. E aí, nessa ressignificação, através desse momento em que a mulher é uma profissional, ela sai para trabalhar, ela é professora, ela é advogada, ela é médica, ou enfim, qualquer profissão na qual ela faz parte, mas também, né, esse fazer o alimento, esse preparar o alimento para a sua família, para os seus amigos, já não tem mais esse peso de fazer a coisa por obrigação, mas assim, fazer por prazer, fazer porque também quer sair de algumas angústias, né, da própria profissão, e na cozinha, né, através dos temperos, das ervas, né, de toda aquela criação, ela produz um alimento que também é um alimento que identifica, né, identifica ela enquanto mulher, identifica a sua história, o seu pertencimento de lugar, o seu pertencimento também de gênero, ou seja, né, é uma forma em que ela toma esse fazer, essa atividade que historicamente tem a incumbência de ser dela, mas ela tira o prazer desse ato de preparar e de dar um valor sublime a esse fazer com amor, né, um prato para os seus, um prato para a sua família, um prato para os seus amigos, numa situação de convivência, de harmonia, de fazer realmente esse diálogo entre uma necessidade humana, que é o alimento, com algo que diz respeito à sua história, à sua identidade, ao seu lugar, ao seu pertencimento também de lugar, ou seja, também ao seu patrimônio. Uhum. Né? E aí vem a questão de fazer essa conexão, né, desse papel ressignificado da mulher com o seu pertencimento de lugar, né, de questão patrimonial. Sim, o patrimônio, ele comunicado através dessa ressignificação, né, o patrimônio que comunica uma identidade, que comunica o fazer, né, a arte de fazer esse alimento daquela forma peculiar e que reflete a gastronomia de uma dada região, por uma mulher agora independente, uma mulher consciente da responsabilidade que ela tem em comunicar esse patrimônio que exala a identidade daquela região. Então, essa culminância, essa vinculação entre a memória, identidade, cultura, patrimônio, realizado por um braço e uma cabeça feminina, é uma forma de você entrelaçar naquilo que se chama cultura peculiar daquele lugar, né, daquela região. E aqui o nosso trabalho é pouco conhecido, o nosso patrimônio gastronômico nesse caso, precisamente nesse caso, é pouco conhecido da nossa região norte, a parte mais setentrional da Amazônia brasileira, o último estado a ser federalizado. Então é uma forma da gente comunicar esse patrimônio, comunicar a nossa cultura e fundir essas duas visões, né? A mulher numa condição de consciência da sua cultura, da sua identidade, dando uma transfiguração a esse cozinhar até então relegado como
um fardo, com um condicionamento em que a mulher estava numa relação de subserviência, né? E a grande questão do resgate da memória, a memória, né, do seu povo, da sua gente, do seu lugar, porque o mercado hoje está sendo invadido por comidas industriais e que a gente vai ver finalmente isso provoca um dano muito grande para a saúde. E a identidade, quando preservada através dos alimentos, a gente realmente vai passando para os nossos filhos, né, ou seja, para os jovens, para as crianças, né, que esse tipo de alimento que se encontra nas festas religiosas, que se encontra nas festas, enfim, mais diversos tipos de festas culturais, aquele alimento, aquele tipo de prato está ali presente. Presente por quê? Porque faz parte das nossas origens, né? Foram produzidos de alguma forma pelos indígenas, pelos africanos, pelos portugueses, e que precisa realmente ser sempre lembrado. E quando a gente olha, a gente diz, eu me conheço naquele alimento. Exemplificações. Por exemplo, na nossa cidade, na nossa região, no Amapá, em Macapá, como também em Belém, já que nós somos, né, filhos dessa região antigamente chamada de Grão-Pará e Pará, temos os carrinhos que todo final de tarde, praticamente em várias partes da cidade, essas comidas típicas, esses alimentos, eles estão ali sendo vendidos. Então, é costume do povo sair do seu trabalho, sair da sua escola, sair da faculdade e parar ali. Então, a gente também se movimenta pela cidade, de repente sente o cheiro de dizer, eu vou tomar um tacacá, eu vou comer um vatapá, eu vou comer isso, um caruru, aquilo, um caruru, maniçoba, e para realmente sorvete de açaí, comer, né? Especialmente, olha, eu vou tomar um sorvete. Quando a gente vai tomar um sorvete, a gente quer sorvete de cupuaçu, quer sorvete de tapioca, quer sorvete de açaí, quer sorvete que nos lembre, né, realmente ali o gosto, né, o cheiro, o sabor da nossa infância, né? Enfim, dos nossos primórdios. E isso está muito presente lá. Quando a gente vê, por exemplo, durante a tarde, durante a manhã, os senhores saírem vendendo nos grandes panelões o mingau de milho, né, que aqui a gente chama de papa, mas mingau de milho, mingau de banana da terra. E a gente para ali, sai e vai realmente pegar um copinho e degustar uma tapioquinha de coco, uma tapioquinha normal com manteiga. Então isso, ao mesmo tempo que a gente sai ali da onde a gente está, às vezes no nosso trabalho, a gente se junta com o outro e compartilha, né? Quer dizer, não é só comprar aquela tapioquinha, aquele mingau, mas na medida em que a gente se coloca também em volta, né, desses carrinhos ambulantes, a gente também está trocando. É uma celebração, né? Exatamente, uma celebração e um momento em que a gente, né, está se identificando, está se deliciando e está realmente nessa grande celebração fazendo uma relação de diálogo. É uma resposta também, como ela colocava, à cultura globalizada do alimento fast food, o alimento en passant, o alimento em que você realmente não tem um tratamento com aquilo que você está ingerindo, né? E a qualidade de vida que disso resulta. Então, nosso trabalho é uma resposta também à condição dessa cultura globalizada, fruto de uma indústria cultural banalizada, superficial, e que realmente esse enfrentamento é um resgate dessa memória que, se você realmente não tiver uma atitude, uma política de preservação, você acaba realmente perdendo essa identidade. Então, quando você realmente fica à mercê, fica numa condição de fragilidade cultural, qualquer coisa te leva para um grande modismo e que você não se dá conta de que a tua sobrevivência, a tua qualidade de vida está em xeque. É nessa condição também que o nosso trabalho vai de encontro a esse enfrentamento da cultura global na questão gastronômica, que significa a tua sobrevivência nesse planeta. Vem cá conhecer Macapá, curtir esse lugar que é bom pra se viver. Vem cá, da beira-rio olhar, o Amazonas banhar, meu forte
festa boa. Curiaú tem Pantanal, Lagoa. Vem mar abaixo dançar, vem no batuque suar. O Marco Zero vem ver a banda passar.